Desafio complexo no Vasco na disputa da Copa Sul-Americana, busca por renovação importante e novidade envolvendo negócio com a equipe inglesa. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Fernando Diniz e o elenco do Vasco já sabem muito bem quem vão estar enfrentando na Copa Sul-Americana na fase de playoffs. Independente Del Valle, um dos adversários mais difíceis é que o Cruz Maltino estará confrontando no compromisso de ida e volta no playoffs para saber se conseguirá ou não a vaga para as oitavas de final da competição sul-americana. Assim, o Cruz Maltino terá também alguns desafios importantes nessa temporada, tratando-se também principalmente desse compromisso contra a equipe equatoriana, que durante os últimos anos conseguiu crescer bastante, principalmente dentro do conhecimento dos torcedores brasileiros, quando confrontou equipes do cenário nacional do Brasil e assim trouxe uma determinada dificuldade, inclusive conseguindo vários êxitos sobre equipes brasileiras. O jogo de ida acontece justamente no Equador, no estádio Banco Guayaquil, localizado a impressionantes mais de 2.800 metros acima do nível do mar. Ou seja, esse será um outro desafio, a questão da altitude, que é sempre temida pelos brasileiros, justamente pela dificuldade que é imposta ao jogar em cenários dessa forma. Altitudes mais altas e significativas que fazem com que o grau de dificuldade se torne extremamente mais alto jogando compromissos dessa forma. O jogo de volta acontece em São Januário, no Rio de Janeiro, e o Cruz Maltino ainda visualiza a possibilidade de, nas oitavas de final, se caso conseguir avançar através dos playoffs, encontrar uma outra equipe equatoriana, dessa vez o Mushuk Runa, também equatoriano e que também joga em um estádio com mais de 2.700 metros de altitude, ou seja, praticamente a mesma condição do primeiro compromisso que o Vasco vai enfrentar contra o Del Valle. Isso significa que o Vasco vai poder enfrentar dois compromissos quase que seguidos, se conseguir, obviamente, estar obtendo a classificação em condições que a maioria dos jogadores brasileiros estão pouco acostumados. Dessa forma, Fernando Diniz e toda a parte estratégica do Vasco terá que conseguir pensar de uma forma muito bem elaborada para que possa realizar uma preparação mais adaptada que permita um desempenho competitivo. A diretoria atual do Vasco segue com diversos problemas para serem solucionados no Gigante da Colina, e isso de fato é algo que o torcedor já tem visualizado, mas tem colocado a importância extremamente alta em uma situação específica, envolvendo a renovação do goleiro Léo Jardim, que acabou de recusar a quarta proposta de renovação do clube, jogador que tem vínculo até o fim de 2025 e que desde dezembro de 2024 tem negociações com o Vasco. Visualiza a diretoria do Cruz Maltino buscando esse acerto, mas ainda sem uma solução que permita fazer com que o jogador consiga uma ampliação de contrato e também uma valorização, dado também tudo aquilo que o jogador já representou o Vasco durante os últimos anos. Desde dezembro do ano passado, cerca de 4 propostas foram rejeitadas, 4 tentativas do Vasco que foram frustradas em fazer com que o goleiro possa aceitar um novo vínculo e também uma valorização. Agora, os representantes de Léo Jardim mandaram uma contraproposta para que o Vasco possa responder. O jogador é titular no Vasco desde que chegou, em 2023. No ano atual, 2025, ele jogou 31 dos 34 compromissos que o Vasco teve na temporada. Números que fazem com que o jogador possa ter, sim, uma vaga de fato garantida no time do Cruz Maltino. E seus últimos desempenhos, em especial em eliminatórias, fazem com que o jogador esteja também extremamente valorizado por aquilo que já ajudou o Vasco dentro de campo. A última investida do Vasco, na busca por fazer com que o goleiro pudesse estar convencido em aceitar,
previa um contrato até 2030 com uma bonificação e também aumento salarial. O goleiro de 30 anos de idade vive, sem dúvida alguma, o melhor momento de sua carreira. E o Vasco, sem dúvida alguma, terá de fazer um esforço máximo para fazer com que o atleta possa permanecer. Nesse momento de pausa do Campeonato Brasileiro, o Vasco tem passado por alguns momentos em que necessita dar algumas definições em algumas situações em que o elenco do Cruz Maltino necessita logo estar sendo solucionado. Mais novo caso envolve justamente Felipe Coutinho, que entra em seu último mês de contrato com o Vasco e que tem atualmente um vínculo, mas que está próximo de uma definição junto ao Aston Villa, clube inglês que detém seus direitos, e a situação vai abrir portas para que o Vasco consiga um novo acordo com o atleta. Isso porque a rescisão contratual com o Aston Villa é buscada nesse momento e representa uma mudança completa em relação a todo o cenário. O jogador rescindindo com o clube inglês vai passar a ficar livre para negociar com qualquer equipe sem precisar pagar valores de transferência. O Vasco tem um vínculo de empréstimo atual com Felipe Coutinho que se encerra brevemente e assim terá a possibilidade de novamente entrar em um acordo com o jogador para que ele possa permanecer por mais o tempo que seja desejado em contrato. No momento, a atual vontade do jogador é de fato de continuar vestindo a camisa Cruz Maltina. O jogador conseguiu estar se adaptando ao futebol brasileiro e tem nesse início de temporada de 2025 tido números bem melhores do que foi em 2024. Mas, é claro, sendo um jogador que ainda pode elevar o seu nível de participação no Vasco, daquilo que o torcedor buscou projetar quando ele desembarcou novamente na colina. Ainda um jogador que necessita de alguns ajustes para que possa render ainda de forma mais significativa dentro do próprio elenco do Vasco, mesmo já fazendo uma temporada de 2025 até aqui bem melhor do que foi em 2024. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.